Boa noite, pessoal. Como estão? Aqui é Daniele Nunes, sou professora aqui do Brasil Jurídico. Eu e a doutora Luísa Tapia, minha parceira, minha amiga, vamos fazer uma live aqui com vocês. Já vou aceitar a Luísa para poder a gente se apresentar devidamente. Coraçõezinhos aí para chamar, porque o tema é massa. E eu tenho certeza que vocês vão aprender muito e vão alavancar a carreira de vocês depois desse nosso tema, dessa nossa introdução ao assunto. Então, como eu disse, eu sou do Daniele Nunes, sou professora aqui do Brasil Jurídico, nos cursos de Direito Condominial e Registro Empresarial na Teoria e na Prática. A Luísa é minha parceira no curso de Registro Empresarial. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o nosso curso que foi lançado agora recentemente pelo Brasil Jurídico, a nossa versão 2.0, né? E falar especificamente hoje aqui nessa live sobre a participação societária, né? Como lidar nas alterações contratuais de empresa quando envolve um sócio falecido no quadro societário, tá bom? Luísa vai se apresentar, vou deixar fixo aqui o comentário, enquanto isso vocês vão enviando coração, vão enviando no aviãozinho aí para os outros amigos, porque o tema é bem interessante e muito importante para todo mundo que atua nessa área. Olá, meus queridos. Conseguem me ouvir direitinho? Tudo certo aqui. Tudo certo? Então, meu nome é Luísa Tapia, eu sou advogada, ex-servidora da Junta Comercial da Bahia. Eu sou especializada em Direito Empresarial e em Direito Público. E, como o Dani disse, a gente está junto aí em um curso explicando tudo sobre o registro empresarial, todos os atos pertinentes ao arquivamento nas juntas comerciais. Hoje nós vamos falar da alteração contratual envolvendo o sócio falecido. Antes de mais nada, Dani, me permita esclarecer a diferença entre um ato constitutivo e uma alteração contratual. Por que eu estou falando isso? Porque, recentemente, um advogado renomado e já atuante há muito tempo veio me falar: doutora, eu estou precisando do ato constitutivo da empresa. Aí eu fui e entreguei. Não, doutora, do último ato constitutivo da empresa. Peraí, calma lá, meu querido. Tá havendo algum engano aí. Porque o Você não ato... passou o link do curso da gente para ele, não? Pois é, eu falei, calma. Eu falei, calma. Tá havendo algum engano aí. Porque o ato constitutivo é o ato que constitui a empresa. Tudo que vem depois, para alterar este ato constitutivo, as informações deliberadas no ato constitutivo é uma alteração. Seja uma alteração de inscrição de empresário individual, seja uma alteração do ato constitutivo de EIRELI, seja uma alteração contratual, quando estamos falando do contrato social, não é? Então, há muita dúvida com relação a isso. Eu falei, querido... Não, e a dúvida, e não é pouco, sabe? Porque, assim, Luísa, ela já foi servidora da Junta Comercial. Quando eu sou servidora atualmente da Junta Comercial, quando eu entrei lá, Luísa já estava. Então, eu costumo dizer que quem me treinou muito foi ela, né, também. E aí eu segui os passos em seguida. Mas eu atuo com isso ainda hoje, todos os dias, porque a minha função, e a de Luísa também é de julgadora de processo. Então, assim, diariamente a gente tem advogado, a gente tem contador, a gente tem os próprios empresários, sem saber o que fazer nos atos de constituição, de alteração, de extinção, quando envolve um sócio falecido, mas em vários outros temas também, como esse Luiz acabou de dizer. Então, às vezes, não é só porque você é advogado que você já sai da faculdade sabendo sobre direito societário e sabendo sobre registro empresarial, que é mais específico ainda. Muito pelo contrário. Tem muito advogado que não sabe, né? Que não sabe fazer e que os processos caem em exigência diariamente por conta disso. Eu costumo dizer, inclusive, que quando a gente fala de registro empresarial, os contadores, eles têm um contato maior, porque eles estão ali no dia a dia, né? Na lida diária, e eles costumam realmente ter um conhecimento maior. Então, é importante vocês saberem essas diferenciações. A gente vai aqui se ater hoje a essas alterações contratuais, e quando a gente se fala de alteração contratual, a gente já está se referindo a uma alteração de contrato social de uma sociedade limitada, tá? Então, a gente vai se ater a uma sociedade limitada aqui hoje. Convidamos vocês, mais uma vez, a conhecer o nosso curso, porque a gente fez uma versão no passado, lançamos pelo Brasil Jurídico, mas
o registro empresarial, ele voa de atualização. Tem medida provisória, tem instrução normativa emitida pelo DREI, que é o órgão regulador, né, que cuida, né, dessas questões internas e de normativas E a gente está perante as juntas comerciais. Tem as juntas comerciais que têm algumas ordens de serviço. Normalmente, todo mundo tem que seguir o que o DREI determina, né? Mas, assim, é tudo muito dinâmico. Então, por conta dessa dinâmica, nós resolvemos atualizar o nosso curso de registro empresarial, inserindo informações novas, atualizando de acordo com as normativas atuais e legais. E, assim, ele está bem completo, porque a gente trata não só da teoria, como também da prática. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto especificamente, porque é um dos assuntos que é mais pedra no sapato de todo mundo que atua com essa área de registro empresarial. Convidamos você, inclusive, para conhecer essa área, porque é uma área assim que é capaz de lhe render muito financeiramente, né? Então, Lu, comece falando para eles aí, depois eu sigo. O que é que a gente faz enquanto o inventário ainda está em curso? Morreu um sócio na empresa, faleceu um sócio na empresa e eu preciso abrir o inventário, né? Por quê? Porque a cota social, a cota da sociedade limitada, ela é considerada um bem móvel e precisa ser inventariado também. Ele faz parte desse espólio, que é o conjunto de bens da pessoa que faleceu, né? E o inventário ele é aberto. O que é feito, o que é que precisa ser feito e qual que a gente vai tratar da diferença entre um sócio falecido na empresa enquanto o inventário ainda está em curso e depois na presença do sócio falecido ou não, como a gente vai ver aqui, quando o inventário ele já foi finalizado. Fala para eles então o que é que acontece enquanto o inventário ainda não foi finalizado. Isso mesmo. Antes de mais nada, deixa eu mandar um abraço aqui para nossas amigas Dulce Rocha e Angélica Palma, que estão aqui presentes. Estamos falando aqui de alteração contratual, então a empresa já existe. Digamos que tem uma sociedade, eu, Dani e Marcinho da Bahia, certo? Márcio é nosso cão, hein? Nosso câmera maravilhoso do Brasil Jurídico, e sempre que é nosso exemplo, né? Pois é. Nós três somos sócios. E Dani vem a falecer. Mas logo eu. Dani vem a falecer. O que é que acontece enquanto o processo de inventário ainda está em curso? Antes de mais nada, nós temos que, quando a pessoa morre e deixa bens, temos o complexo de bens chamado espólio, certo? Então, o espólio é o complexo de bens deixados pelo defujo, pelo falecido. Nesse caso, é Dani, certo? Então, enquanto não há uma partilha, nós temos o inventário judicial, o inventário extrajudicial. O inventário judicial, como eu já disse, vai pela esfera judicial. Isso tudo a gente explica no curso, tudo pormenorizado, tá certo, gente? E o extrajudicial é cartório. Isso falando a grosso modo, certo? Então, enquanto não há a partilha delimitando quais os bens serão para cada herdeiro, digamos que Dani tenha 2 filhinhos. Não vou entrar em detalhes para problematizar, não. Maior, menor, não. Certo? Tem 2 herdeiros. Então, essas cotas de Dani passariam para esses 2 herdeiros, certo? Mas neste primeiro momento, nós temos o espólio, e que ainda não foi dividido. Certo? Então, vamos. Dani morre e tem o espólio. Dani faleceu, eu choro, tá vendo? O povo já tá sentindo minha falta. Pois é, tem que mudar o exemplo. Então, temos o espólio em que foi deixado por Dani, certo? Então, enquanto não houver a partilha, deverá informar no preâmbulo do instrumento a existência do espólio e que ele será representado pelo inventariante. E esse inventariante será determinado ou judicialmente ou extrajudicialmente, mas sim será determinado. E quando for ingressar com o processo,
deverá ser apresentado também o termo de inventariante assinado por ele, de forma que ele se responsabilize a administrar aqueles bens deixados pelo recursos, pelo falecido, certo? Gente, Temos também, um adendo aqui, Lu. Eu vi que Grazi entrou aqui eu vi, na live, né? Que é nossa doutora e especialista em direito de família, que é professora aqui do Brasil Jurídico também. Então, oi, Grazi. E Grazi vai fazer uma participação especial no nosso curso de registro empresarial, falando justamente sobre esse entendimento do que seria um espólio, né? Para facilitar realmente o entendimento de todos e de como é que as cotas seriam incluídas em um processo de espólio. É importante a gente dizer, como o Luiz Edic falou, que no inclusive, Dani, espólio, eu vou dizer, oi? inclusive, Grazi, ela faz uma explanação brilhante sobre inventário e partilha nos cursos dela e a Sim, sim. participação ela vem a brilhantar nosso curso, não é? Com certeza, com certeza. Então, vocês aguardem, podem conferir, né, quando adquirirem o nosso curso, que vai ter essa participação de Grazi também. E aí, o que eu queria deixar claro aqui, que a Luísa mencionou e que é importante, se vocês forem tendo dúvidas, vocês vão colocando aí na caixinha, que a gente vai respondendo ao longo da live, é que, como ela disse, enquanto o inventário está em curso, o espólio, que é esse conjunto de bens, precisa ser representado no processo. Em qualquer área que você for tratar de qualquer coisa, se você for no banco, por exemplo, resolver algum problema de conta, se você for em qualquer área resolver algum problema, um condomínio, por exemplo, quem vai representar o espólio é o inventariante. Então, por isso que todos os atos que você for representar esse espólio, você precisa estar munido do termo de inventariante, que vai ser um termo judicial ou extrajudicial. É importante que se diga que o espólio, e aí eu vou falar que a grosso modo, é um ente despersonalizado. Portanto, por ele ser despersonalizado, não existe uma qualificação. Espólio não possui mais CPF ativo, espólio não possui mais RG, espólio não mora em lugar nenhum, só lá, né, no além, a gente não sabe onde é que a gente vai efetivamente. Espólio não existe mais aqui, é personificado. Então, a gente não qualifica espólio no preâmbulo do instrumento, que é quando a gente cita, né, quem são os sócios, quem são os representantes da pessoa jurídica, que é a empresa. Isso. Inventariante representa o espólio, isso enquanto o inventário está em curso. Inventariante deixa de ter qualquer tipo de poderes assim que o inventário se encerra. Então, não faz sentido nenhum, vocês concordem comigo, eu colocar um inventariante para representar o espólio em um processo de alteração contratual se o inventário já tiver sido finalizado. Então, o inventariante ele assina através do termo de nomeação de inventariante e ele representa o espólio enquanto o inventário estiver caminhando. A partir do momento que o inventário se foi finalizado, inventariante automaticamente deixa de ter qualquer tipo de poder sobre esse espólio, inclusive de representação. E aí a gente vai partir para esse outro entendimento do que é que acontece quando o sócio falece, né? Já não compõe mais o quadro societário, mas o inventário já terminou, ou seja, a partilha já foi realizada. Mas é muito importante isso, porque um dos maiores erros, e hoje, por exemplo, eu julguei processo com essa exigência lá na junta comercial, é que as pessoas costumam colocar, às vezes não colocam o espólio, né? Ó, gente, uma gambiarra aqui da luz já estava caindo tudo aqui em cima de mim. Misericórdia. Então, um dos maiores erros e um dos erros que eu vi hoje cometido é que as pessoas não citam o espólio, a existência do espólio, colocam o nome só do sócio, como se ele vivo estivesse, não colocam, por exemplo, colocam CPF e tal. O CPF já está inativo, não tem por que você citar CPF. CPF faz parte da qualificação do espólio. E não se qualifica espólio, você só qualifica o inventariante. Então, o correto é espólio de fulano de tal. Sempre que citar o falecido, tem que citar o espólio de antes. E você, representado nesse ato pelo inventariante, você qualifica devidamente o inventariante. Tudo bem? Todo mundo entendeu essa parte? Isso é extremamente importante, porque é erro direto, é erro todo dia. Eu vi isso ontem em processo analisado, eu vi isso hoje, e é Eu vi importante que vocês. alguns atrás. Pois é, Isso todo é um dia erro tem. constante. Então, é só vocês entenderem que quando a gente fala de espólio, a gente inclui as cotas societárias, porque a empresa é um dos bens, né, dessa pessoa que faleceu, e o inventariante, que é quem vai representar esse espólio em qualquer âmbito, inclusive perante a empresa,
só vai ter poderes de representação enquanto o inventário estiver em curso. Tá bom? Conta a eles aí, então, Luiz, o que acontece quando o inventário já finalizou e a gente precisa arquivar uma alteração contratual na junta comercial, informando a junta que, na verdade, já terminou o inventário e que tudo que for acontecer dali em diante, seja alteração de objetos, seja alteração de endereço na empresa, qualquer tipo de ato que seja arquivado, já não vai ser mais pelo espólio representado pelo inventariante, e sim pelos herdeiros. Como é que acontece essa alteração aí nesse caso? Isso mesmo. Antes de entrar nessa fase, deixa eu só fazer um adendo. Na primeira fase, em que ainda há o espólio, a gente vê muitos erros também em que eles qualificam a pessoa que faleceu e colocam a assinatura da pessoa que faleceu, Ou misteriosamente. seja, veio do além para assinar o ato. Já tem isso. E aí a gente encontra muitos erros com relação a isso. Outro erro recorrente, isso aí eu vi por toda a minha passagem na junta comercial, e eu acredito que você ainda veja, é a juntada do inventário negativo para fazer constar no processo dizendo que aquela pessoa fez volta a um inventário negativo. Olha só, antes de mais nada, o inventário negativo é para informar que a pessoa não deixou patrimônio. Mas cota é um patrimônio. Então, sim, quando você junta um inventário negativo e informa que tem cotas, isso é contraditório. Isso não bate. Então, o que é que tem que ser feito? Tem que ser feita uma sobrepartilha para corrigir aquele inventário negativo. Por quê? Porque foi encontrado um patrimônio daquela pessoa que faleceu, que são as cotas. Certo? As pessoas esquecem que cotas, por isso que é muito importante a especialização na área, porque as pessoas não têm conhecimento de que cotas societárias, que cotas de uma empresa, são bens que compõem o espólio e que precisam estar lá declarados no inventário. Inventário negativo é justamente para dizer que não tem nada, para poder informar para os credores, por exemplo, que não existem bens ali que podem assumir esse passivo, né? É importante o inventário negativo por isso, mas não para você dizer que não existe bem, já que existe realmente as cotas dessa empresa. Isso é importante realmente. Então, passando... Rapidinho, Lu. A Angélica perguntou primeiro se não se qualifica o espólio no preâmbulo, é isso mesmo, que foi o que eu falei, não qualifica no preâmbulo e não qualifica em momento nenhum. Porque espólio é ente despersonificado e não tem qualificação nenhuma, só do inventariante. Isso. E ela pergunta como identificar o inventário negativo. É uma certidão que a pessoa leva para a junta comercial, que o juiz, né? Se for no judicial, é emitida lá uma certidão, um despacho, uma decisão, e traz isso para arquivamento, informando que não existem bens a partilhar. No extrajudicial, de igual modo. Agora, antes da gente partir para essa parte de que já terminou o inventário e já os herdeiros vão assumir as cotas, eu só queria lembrar uma coisa. Enquanto existe essa representação pelo inventariante, né, do espólio, é importante que se diga que inventariante é apenas um representante, ele apenas administra os bens desse espólio. Ele não pode simplesmente tomar decisões que estão além, né, dos poderes de administração que ele tem. Então, quando a gente pensa nesse sentido, a gente vai concluir que na junta comercial, em uma alteração de uma empresa, ele não vai poder, por exemplo, tomar nenhum tipo de decisão em nome do sócio falecido que altere a responsabilidade daquele espólio na empresa, como, por exemplo, ele quer aumentar a cota, o capital social da empresa, né, com a participação desse sócio falecido. Ele não pode, por conta própria, fazer isso. Por quê? Porque ele tem poderes apenas de administrar, de manter aquele patrimônio ok, até que o processo de inventário se encerre e que essa partilha seja realizada entre os herdeiros. Então, para qualquer tipo de alteração contratual em uma empresa que exista sócio falecido enquanto o inventário estiver em curso, se eu alterar a responsabilidade do espólio de alguma forma, como é o exemplo do capital social, por exemplo, eu aumentar ou diminuir o capital social desse espólio, eu preciso de uma autorização judicial. Ah, Dani, Luísa, mas o meu inventário ele não é judicial, é um inventário extrajudicial. Como é que eu vou conseguir? Você vai ter que conseguir entrar com um pedido na justiça e solicitar
essa autorização judicial. Ou então você pode esperar para fazer a sua alteração contratual depois que o inventário extrajudicial já tiver sido concluído. Porque aí as cotas já passaram para os herdeiros e os herdeiros podem fazer com elas o que bem entenderem, né? Nos limites do contrato social. Mas, enquanto o inventário estiver em curso, eu só posso fazer ali, em nome do espólio, atos de administração. Por exemplo, a empresa vai mudar de sede, ou a empresa vai mudar o objeto social. Coisas que não alterem a responsabilidade do espólio. Alterou a responsabilidade para extinguir uma empresa, não pode. Se tem espólio que é extinguir a empresa, precisa de autorização judicial. Entendido? É importante isso, porque é outro erro diário. Isso é importante. Teve uma pergunta aqui, deixa eu só ver antes de você partir para a parte. Boa noite. Se é uma pergunta de. Quando já terminou Quando já houve a partilha, se o herdeiro não quiser as cotas. Pronto. Já achou? Responde aí, então. Que eu não. Vá. Eu vi na hora. Então, só para fechar, tudo que extrapole os poderes do inventariante deverá ser feito através pela via judicial, certo? Tem que ter uma autorização judicial para poder fazer. Não pode fazer deliberadamente, não. Então, se os herdeiros não quiserem as cotas, né? O que fazer? Então, saímos da parte em que há o espólio, o complexo de bens e ainda não houve a partilha para a partilha efetivamente. Temos uma sociedade em que faz parte eu, Dani e Marcinho da Bahia. Eu vou botar outra pessoa para não matar você, Dani. Eu agradeço, que isso atrai. Não. Eu, Dani e Tício. E Tício. Só lembrando do exemplo do penal. E Tício. Tício morre e deixa 3 herdeiros, certo? Temos que tem herdeiro que pode não querer, não só as cotas, mas quaisquer outros bens constantes do espólio. O que é que ele pode fazer? Ele pode ceder para algum outro herdeiro. Renunciar, ele pode, né, a parte dele. Simplesmente renunciar. Que horror. Misericórdia. Tá vendo? Tá vivo o cenário. O cenário tá vivo. Eu não tô rogando praga, não, pelo amor de Deus. Continue. Então, voltando. Se ele não quiser, ele pode ceder para uma pessoa específica. Ele pode renunciar, que vai para todos, certo? E ele pode ingressar na sociedade. Eu vou falar assim a grosso modo e depois eu vou especificando, certo? Pode ingressar na sociedade e transferir para outro sócio posteriormente, tá certo? Então, lembrando só o seguinte, que no caso dele transferir para outra pessoa, que ele não faça a renúncia, ele diga eu não quero transferir para outra pessoa, precisa ver o que é que define o contrato social, porque o contrato social pode definir, né, que os outros sócios precisam aceitar também. Então, assim, a gente faz aqui uma análise geral, mas a análise específica depende de cada caso concreto. É importante deixar claro. Isso, por isso que eu estou falando a grosso modo, porque isso tudo especificamente vocês aprendem no nosso curso. Então, quem não é ainda aluno da gente, corre lá, porque a gente está em promoção, lembrando disso. Sim, novembro, né? Novembro está em promoção, aproveita. Então, quem não é, corre lá, porque realmente são dicas muito boas. Valiosas. Principalmente sobre esse assunto, né? Sim. Principalmente sobre esse assunto que vocês vão utilizar muito para a vida profissional de vocês. Então, voltando. Tício tem 3 herdeiros, certo? Sendo que temos que o espólio é um complexo de bens. Então, no formal de partilha, que é o instrumento em que vai especificar o que é deixado para cada herdeiro, esse documento deverá ser apresentado na junta comercial. É de suma importância. Porque é a partir daí que a gente vai ver para quem foi deixado as cotas. Porque temos um complexo de bens, certo? Mas temos 3 herdeiros. Eu posso deixar as cotas para os 3. Eu posso deixar a cota para 2. Eu posso deixar a cota para apenas 1.
Então, é no formal de partilha que você vai ver como é que foi deixado, como foram deixados esses bens, como foi repartido esses bens. Então, se faz muito importante a apresentação do formal de partilha no momento de ingressar com um processo de alteração em que há um sócio falecido. Então, vimos a documentação necessária, uma das documentações necessárias, certo? E agora, como é que eu vou elaborar esse documento? Como digamos que Tício deixou apenas para uma pessoa. Diz um nome aí, Mévio. Exemplo clássico. Então, essa pessoa deve estar qualificada já no preâmbulo do instrumento, certo? Informar que foi através de um inventário e partilha e informar qual é a cota correspondente a ele. Ele já ingressa no início e no final do processo. Isso. Tá É tentando importante. equilibrar aí, né? Hã? Tá tentando equilibrar a luz aí. Tô. Não, é porque. Só um minuto. Por favor, baixa o som. Aumentou o som aqui, eu tô ouvindo, tá dando. Vocês estão ouvindo daí também, não? Não. Não? Tá alto o som aqui da televisão. Veja só, existe uma diferença grande. Me dê um minutinho só, porque o som da televisão. Explique para eles aí, Lu. Só um minuto, lá, enquanto eu resolvo aqui. Então, a diferença, como a gente disse, entre o espólio, quando ele vem qualificado, em que a gente qualifica o espólio, ou melhor, minto. A gente qualifica o inventariante e informa que há o espólio. E o momento em que já houve a partida, em que a gente realmente qualifica o herdeiro, certo? E informa que essas cotas foram através de um inventário de partilha. Informar qual é esse processo. Pronto. O que eu ia dizer era isso, é porque estava me incomodando o som e eu imagino que incomode vocês também. Então, peço desculpa dessa ausência, mas é isso. A diferença importante, primordial nesse caso, é que quando a gente trata de um espólio representado pelo inventariante, no início do contrato social, da alteração contratual, que a gente chama de preâmbulo, que é quando a gente cita quem são os sócios, que a gente cita quem é a empresa e qualifica a empresa com endereço, com tudo, ele vem representado ali pelo inventariante, como já falamos aqui, e já sedimentamos esse argumento. Quando a gente trata de uma partilha que já foi finalizada, a gente precisa deixar muito bem claro que não é mais necessário citar o espólio no preâmbulo do instrumento, que a gente não precisa informar a saída do... Muita gente fala assim, o sócio falecido saiu da sociedade. Não é assim, ele não se retirou por livre e espontânea vontade. Ele, faleceu. E por conta disso, houve uma retirada, assim, obrigatória. Então, compulsória, né? Praticamente uma aposentadoria aí, compulsória. Ele saiu da sociedade por conta desse formal. Então, o que se orienta a fazer é não precisa mais citar o espólio, nem na assinatura, nem no preâmbulo, nem em momento nenhum. A gente já admite os herdeiros desde o início, desde o preâmbulo, já coloca lá. Herdeiro fulano de tal, não precisa nem dizer que é herdeiro, fulano de tal. E qualifica o herdeiro. E qualifica o herdeiro e diz admitido nesse ato por força do formal de partilha, porque depois você precisa abrir uma cláusula informando os dados desse formal de partilha, isso é importante também. Mas a diferença primordial é essa. No final do instrumento, os herdeiros é que vão assinar. Quem tiver assumido, né, essas cotas no conteúdo do formal de partilha, no final do inventário. No preâmbulo, quem vai constar também são os herdeiros. Não é mais o espólio, não é mais o inventariante. Então, a diferença primordial é essa. Enquanto o inventário estiver em curso, o inventariante representa o espólio e ele é qualificado no preâmbulo, no início do instrumento. Quando o inventário já foi finalizado, não há mais necessidade e, na verdade, seu processo vai se entrar em exigência, se você fizer isso porque é um erro, não é mais necessário citar
espólio, não é mais necessário citar inventariante. A gente já admite diretamente os herdeiros e tem que estar de acordo com o que foi definido no formal de partilha. Não adianta você definir uma coisa no formal de partilha, trazer isso como anexo para arquivamento e no instrumento contratual, na alteração contratual, você definir essa partilha de outra forma, essa divisão de cotas de outra forma. Não vai bater e seu processo também vai ter exigência. Tem muitos casos com relação a isso. Muitos erros recorrentes de anos atrás até hoje. De divergência entre o formal de partilha e o instrumento formulado. Então, sim, o instrumento, as cotas que devem constar no instrumento são as cotas que vêm informadas no formal de partilha. Você não pode deliberadamente. Muita coisa que acontece, sabe o que é? É informado o valor de cotas no formal de partilha, certo? Sabe o que eles fazem? Eles colocam a avaliação das cotas no instrumento. Ou seja, se essas cotas valem, sei lá, R$1 milhão, eles colocam 1 milhão. Eles não colocam o valor das cotas, o valor real informado no formal de partilha, não. Então, voltando, só para citar aqui, o que tem no formal de partilha é o que deve constar no instrumento. Tá certo? E o que tem no formal de partilha deve ser colocado de acordo com o que consta na situação cadastral da empresa na junta comercial. Então, quando você abre seu processo de inventário, que você peticiona informando quais são os bens, você coloca as cotas societárias com o valor informado na situação cadastral da junta comercial, ou seja, no arquivamento que você fez lá atrás, no ato constitutivo da sua empresa, ou na alteração que você aumentou as cotas. Tudo precisa casar, gente, tá? Não pode ter informação divergente. E outra coisa, olha, tem coisa, sinceramente, que quando envolve espólio, caso, como diz no interior, para mais de médico. Eu já vi casos da gente discutir lá na junta, e Luísa deve conhecer esse, que houve uma procuração que foi fornecida para uma pessoa representar o sócio, tá? E aí, quando essa procuração foi passada, ela foi passada enquanto a pessoa estava viva. Aí o representante, o suposto representante, estava querendo representar esse sócio depois dele falecido, com uma procuração diante do falecimento, ou seja, uma procuração que já estava revogada, né, tacitamente, por conta da morte. Né? A procuração só tem validade enquanto a pessoa está viva ali para poder ratificar os poderes. Como é que você vai utilizar uma procuração de uma pessoa que não está nem viva mais para poder validar o que você está fazendo? Isso é completamente ilegal. Eu arrisco dizer aqui que ele deve ter sido até processado pelo cometimento de crime, porque os órgãos públicos noticiam, né, o que acontece, mas assim, entendam isso, a representação do sócio, ela pode existir enquanto ele sócio for. A partir do momento que ele falece, ele deixa de ser um sócio pessoa física e, portanto, ele não é mais qualificado, o espólio não tem CPF. Vanessa perguntou novamente aqui, de fato, não cita CPF, porque o CPF do morto fica inativo e ele só pode ser representado pelo inventariante, não mais por um procurador, e especialmente um procurador que teve a procuração, né, perdida ali, validada, porque, obviamente, se você for representar posteriormente a morte, tem que ser uma procuração passada pelo inventariante, aí tem que seguir os critérios todos. Mas, assim, tem muito caso que a gente vê de coisas estranhas que acontecem quando envolve espólio. Que a procuração passada pelo inventário também tem que ser específica. Porque... Para a prática do ato, né? E para a atuação perante a junta comercial. Isso daí também é importantíssimo. Isso, porque nós temos que o espólio é um conjunto de bens. Então, a gente não pode permitir que seja passada uma procuração genérica para serem feitos atos na junta comercial. Porque dessa forma a gente estaria burlando os poderes do próprio inventariante. Não é mesmo? Isso. Então, Ludmila colocou aqui, ó. Por isso, a procuração deverá ser específica. Isso.
Ela disse assim: aconteceu no escritório. No formal de partilha fala que o sócio falecido tinha 70%, mas no capital da Juscelia tem 75%. O processo voltou em exigência. E vai voltar, e quiçá ele não vai ser interferido se não for corrigido, porque Então, as cotas, possivelmente, o formal de partilha está equivocado. sim, precisa fazer Feita uma uma retificação do formal de partilha. a corrigir o formal de partilha. E as pessoas não gostam disso, né? Porque acham que quando é feito um formal, que é um documento formal, me perdoe a redundância, mas é isso, que é um documento que foi autorizado, que foi autenticado, digamos, deferido pelo juiz ou por um tabelião, que tem também fé pública, acham que não existe erro nenhum para acontecer. Mas não, porque quando é feito, a obrigação do advogado que acompanha o ato, seja administrativo, seja judicial, é de analisar e ver se está tudo de acordo, né? E se tiver algum erro ali e for apontado depois por outro órgão, como é o caso da junta comercial, por exemplo, vai ter que fazer uma retificação no formal. Não adianta chorar, porque a junta comercial é um órgão de registro e só vai registrar o que tiver de acordo com a realidade, o que tiver de acordo com a lei. Aí ela disse que conversou com o advogado, pagou o DAI na Cefaz e retificou o formal de partilha, tá vendo? Mas não retificou a partilha. Não retificou a partilha. Na verdade, assim, quando você faz uma retificação de um formal, o formal já existe, né? O documento já existe. Para você retificar, você tem que retificar sim o formal. A partilha não muda porque, teoricamente, você já definiu qual herdeiro vai ficar com cada coisa. Mas essa informação aí, desse erro material, precisa constar, e aí por isso que ele foi retificado. Isso. E aí tem a retificação do formal de partilha que vem juntinho. Isso, tem que vir anexado para poder o julgador da junta comercial ter acesso e conferir se de fato foi corrigida a informação que estava errada, né? Não retificou o formal de partilha, aí não ficou claro para mim, então, porque tem que retificar. Se não retificou, o processo ele não deve ser arquivado com esse erro, porque as informações precisam estar casadas, né? O que está na junta comercial precisa estar no formal de partilha. Acho que entendeu agora. Então, o que mais que a gente tem aí para falar? Vá, continue. Voltando à dúvida do nosso amigo. Que ele, se ele não quiser as cotas, certo? Nós vimos no momento em que ainda há o espólio. Em que ele pode renunciar, ele pode ceder. Então, ele pode também ingressar na sociedade e transferir ou para outro sócio ou para terceiro. Certo? Antigamente, a gente não podia fazer isso no mesmo momento. Né, Dani? Você lembra disso? E quando... É antigo. É mais antigo que eu, mas eu soube. Que não podia Agora fazer já dá para fazer no mesmo ato. Você admite essas cotas e já transfere. Tudo no mesmo ato. Isso. Hoje já é possível você receber e transferir. Mas antigamente isso não era possível. Você tinha que arquivar a constituição do espólio pelo herdeiro e, em um outro ato posterior, fazer a transferência. Certo? Mas hoje já é possível você receber e transferir. Ficou claro aí? Tem um caso, ela falou aqui, ó. Tem um caso também no escritório, o sócio faleceu, mas na consulta pública do CPF mostra que o CPF está regular. Isso significa que ele não deu baixa, né, na Receita Federal, não informou a morte do falecimento na Receita Federal. Porque, observe, a gente está tratando aqui da pessoa jurídica, né, da pessoa jurídica que existe e que, dentro desse quadro societário, existe uma pessoa física falecida. Essa pessoa física precisa informar na Receita Federal, que é onde os dados dela estão arquivados, o falecimento. Na verdade, não ela, né? Obviamente, um herdeiro, uma pessoa, um parente, precisa informar o falecimento dessa pessoa justamente para poder evitar a cobrança de impostos, né? Tem todas as consequências aí que a Receita Federal vai atrás. Então, se o CPF estava regular, é porque não houve essa informação prévia na Receita Federal. E eu digo a vocês que quando uma informação está errada em um dos órgãos que compõem a rede SIM, que é essa rede simplificada aí, que envolve Receita Federal, Junta Comercial, Prefeitura, tudo trava. Porque a rede SIM veio justamente para unificar, né?
E todas as informações em todos os órgãos têm que estar completamente iguaizinhas, assim, regularizadas. Se tiver uma informação destoando, vai travar o processo por inteiro. Então, uma coisa que era para correr muito rápido, trava, né? E demora alguns dias, alguns meses para poder resolver. Então, é importante que todas as informações elas estejam, assim, bem regulares em todos os órgãos. Veja que voltando, DBE e viabilidade, elas são sincronizadas. Porque hoje os órgãos, junta comercial, federal, tudo sincronizado, né, Dani? Prefeitura. Sim, todo mundo está sincronizado. Tanto que hoje em dia, quando as juntas comerciais já tiverem um sistema de consulta a esses documentos, que a maioria já está se aplicando, não é mais necessário sequer a juntada do DBE, que é o documento básico de entrada no CNPJ, e da viabilidade também, porque já é possível ter acesso interno a isso. Então, a Rede Sim veio para acelerar, né, e facilitar essa vida. Que foi que José Vânia está dizendo que minha cabeça deu um nó? Que foi? Vamos desatar esse nó aí. Que foi que não ficou claro? Podem colocar aí as dúvidas, mas observem, esse assunto é um dos assuntos mais complexos que a gente tem, porque é motivo de muita exigência. Por isso que a gente escolheu tratar aqui nessa live, mas para dar um gostinho a vocês. Não tem como a gente esclarecer tudo com a profundidade que esse assunto merece em uma live que dura no máximo 1 hora. Então, é por isso que a gente veio aqui falar a vocês da importância desse assunto e convidar vocês a conhecer o nosso curso. E aproveitem que agora, durante o mês de novembro, o Brasil Jurídico está com promoção de vários cursos de aperfeiçoamento, de cursos de prática no site. O nosso está nessa promoção. Então, aproveita, compra com esse desconto diferenciado aí que só o Brasil Jurídico tem. Faz uso, porque é um curso que trata teoria e prática. É um curso que tem 20 horas, tem certificado. O que é que mais? Você tem acesso por 3 meses a esse curso. Você pode ter 3 acessos em cada aula. Então, assim, lá a gente traz modelos, a gente disponibiliza para vocês material de apoio, modelo, casos práticos. Então, assim, eu posso ficar aqui babando o ovo da gente a noite toda, porque é um curso realmente, sem falsa modéstia, muito bom e muito voltado para a prática, porque é voltado exatamente para evitar que todas as exigências que eu vejo diariamente na junta comercial e que eu coloco os processos em exigência, e Luísa colocou muito também, mais do que eu até, deixem de acontecer, sejam evitadas. Quando os processos eles são protocolados da maneira correta, o arquivamento, às vezes, dura no máximo 1 dia. Você dá entrada no processo, no mesmo dia você tem seu processo deferido. E é isso que a gente quer, trazer para vocês agilidade. Vocês que trabalham, que têm cliente nessa área, sabem que cliente cobra agilidade, que a vida da empresa não pode ficar parada porque você, que é um profissional que deveria ser capacitado, não sabe fazer o ato. E muita coisa que muita gente se confunde, que muita gente cobra, é que a junta comercial, por exemplo, seja de que estado for, não ensina como deveria ser feito. Só que as juntas comerciais são órgãos de registro. Junta comercial não ensina ninguém a fazer nada. Quem tem que ser especializado é você, é o profissional. Sabe por quê? Porque quando a gente está atuando, nós advogados, na justiça, juiz não pega na nossa mão para ensinar como deve ser feita uma petição, como deve ser feito um recurso, ou qual recurso deve caber naquele caso concreto, tá? A gente não tem isso. Por quê? Porque a justiça não é órgão que ensina também. Quem tem que se especializar é o profissional que vai atuar naquela área. Não existe isso, tá bom? Então, convidamos vocês para se especializarem, entenderem que o registro empresarial é uma área que só tem crescido e que você pode ganhar muito dinheiro extrajudicialmente, porque é isso que o registro empresarial... A advocacia extrajudicial é perene também. A gente não conta com os recessos, a gente realmente atua o ano inteiro. Sim. E só tem crescido. Empresarial é tão bom, tão legal, que não precisa você ser advogado para você atuar com ele. Você pode ser contador, que é quem mais atua. Você pode ser um administrador de empresas. Você pode ter a sua empresa e você mesmo realizar os atos de arquivamento, você atuar ali. Então, você pode ser um despachante, você pode pegar uma procuração e resolver. Você não precisa de formação específica para determinados atos, tá? Tudo bem que algumas coisas você vai precisar. Por exemplo, às vezes você precisa de um ato de constituição de uma empresa e um advogado precisa assinar em determinados casos, ok? Mas casos específicos que você pode.
elaborar e montar outra uma pessoa, parceria com advogado, por exemplo. Não é? isso, fazer uma parceria com o advogado. Então, assim, se especialize, entenda que realmente o mercado está aí para que quem consegue se destacar se dê bem. A verdade é essa. E a gente está aqui com o nosso curso oferecendo essa oportunidade para vocês. Essa oportunidade de crescimento, de especialização, de certificação, inclusive, que você vai ter como colocar no seu currículo que você tem conhecimento nessa área de gestão empresarial. E para tirar, desatar todos esses nós aí, tá? Então, De esses forma nós que existem das atualizada, dúvidas, vem com a gente para o nosso curso. Oi? e de forma atualizada, porque a gente faz atualizações do DREI, a Tanto legislação. que nosso curso da versão 1, a gente chegou a atualizar em determinado momento, gravamos aulas extras, mas chegou um momento que a gente percebeu que tinha muita atualização. Então, não valia a pena a gente ir só regravando ao longo do tempo e deixar as aulas anteriores desatualizadas. Por isso que percebemos essa necessidade e regravamos o nosso curso inteiro e acrescentamos assuntos e acrescentamos material para que ele esteja completo assim e bem redondinho para todo mundo que vem. A linguagem é acessível, não tem nenhum juridiquês, eu, inclusive, nem tenho tanta paciência para falar juridiquês o tempo todo. Então, é muito acessível, é muito prático e eu acho que quem adquirir não vai se arrepender. A gente tem depoimento de alunos, inclusive, no nosso feed. Meu Instagram é o Daniele com 2 L's em Brito e o de Luísa é esse aqui que ela tá, que é o Luísa, Luísa Cetapia. Pronto. Então, vocês sigam a gente dá dicas constantemente sobre registro empresarial. E qualquer dúvida pode entrar em contato também através dos nossos perfis, né, Lu? Então, a gente está aqui agora. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, manda. Mas a gente já está encerrando o horário da nossa live e não tem como a gente aprofundar mais. Agora sim, o Brasil Jurídico está com uma rodada de lives aí estabelecidas, um cronograma, né, para o mês de novembro. Toda semana tem algumas matérias específicas e nós voltaremos ainda no perfil para gravar outras lives de outros assuntos sobre registro empresarial, porque realmente é um tema de suma importância e a gente precisa que vocês conheçam mais essa área, porque é uma área que não é tão conhecida, tão divulgada entre os e um tema profissionais. rico em informações, né, Dani? Como o Lu falei, cortou. Um tema rico em informações que permeia por todas as áreas. A Com gente certeza. vê que ele casa com a esfera civil, com a esfera penal. Então, assim, pode trabalhar em todas as áreas com o registro Sim. empresarial. José Vânia colocou assim: digamos que o inventário já está finalizado. Já devo colocar no preâmbulo os herdeiros com tal cotas definidas no formal e, ao mesmo tempo, já transferindo para outro sócio? Vê bem. O que é que vocês precisam entender sobre preâmbulo? Preâmbulo é início. Quando a gente fala preambular, a gente está falando assim, inicialmente, né? Uma coisa que inicia, que começa o ato. Então, no preâmbulo, você não sai colocando todas as informações da operação contratual. No preâmbulo é assim, ó. Temos a sociedade eu e Luísa. Daniele Nunes de Brito, brasileira, solteira, e eu coloco meus dados, CPF, identidade, endereço. Pronto, aí qualifica completamente. Luísa Tapia, coloca os dados dela completamente. Únicas sócias da sociedade e tal, e aí eu qualifico a sociedade. Vem por meio desse alterar o contrato social para definir novas cláusulas conforme a seguir. E aí, nas cláusulas, na sequência de cláusulas, a gente coloca o que está definido entre a gente. Então, no preâmbulo, nesse caso que já existe a finalização do inventário, você já coloca que os herdeiros estão sendo admitidos por força do formal de partilha, mas a definição do que aconteceu no formal vem em cláusula e não no preâmbulo, ok? Isso é importante. Exatamente. A transferência dessa cota para o novo sócio, ela vem em cláusula, ela não vai no preâmbulo. O preâmbulo deverá constar o herdeiro, certo? Isso. Obrigada, Angélica. Porque você está admitindo uma pessoa nova. Se no preâmbulo só deve constar os sócios e você está colocando uma pessoa que não é sócia ainda, você precisa informar porque que ele está ali. Aí você coloca admitido nesse ato por força do formal de partido. Isso aí já tem que vir. Tá? Mais alguma dúvida, gente? Podem mandar aí. Estamos nos minutinhos finais. Também responde José Vânia, né? Se ficou claro, se ficou a resposta clara. Mas é isso. Aqui a gente só tem como pincelar o assunto. Spoiler é um assunto que a gente gosta. Eu fico brincando com o Luísa que a gente gosta. Como é que a gente gosta de morto, né? Desse jeito. É um assunto que eu mais gosto.
inclusive. Quem Eu também. trabalhou comigo, quem convive comigo sabe disso. Que é o Eu meu também. favorito. Dani ficava brincando comigo e dizendo que eu gostava de matar a gente, mas não era, não. É porque é um assunto realmente rico em Sabe por informações. quê? Porque é um assunto que mistura as áreas. Então, a gente, como advogado, vê essa parte de direito empresarial, mas a gente pega a parte sucessória também, de direito de família, e a gente consegue. E eu amo essa possibilidade que o direito nos dá de mesclar as áreas. Então, quando eu consigo passear por várias áreas do direito, assim, em um assunto só, para mim eu tô no céu. Por isso que virou nosso preferido. Esse assunto de Fica mais escolha. dinâmico, né? Fica muito mais dinâmico. Inclusive, eu gosto dessa minha função por isso, porque todo dia tem uma coisa diferente. Tem um pepino diferente. Eu reclamo, mas eu gosto dos problemas. Deixa eu mandar um abraço aqui para a mulher e para a Márcia. Beijo, Márcio, Cadê o nosso exemplo com você? Angélica, Manuel, Márcio, Josevânia, todo mundo. O morto dá mais trabalho que os vivos. É uma verdade, depende do ponto de vista, hein? É Gente, eu verdade. quero agradecer também a todo mundo que está aqui, que acompanhou desde o início, nossos colegas de trabalho, nossos amigos, pessoal do Brasil Jurídico que está Nossos lá, nossos alunos alunos que também. eu também vi aqui, nossos novos alunos que eu tenho certeza que depois dessa live vão gostar do tema Já e vão querer se aprofundar, tenho certeza. Então, um beijo para todo mundo que acompanhou. Sigam a gente, Daniele com 2 L's N Brito, Luísa Cetapia. A gente vai continuar falando sobre registro empresarial e vamos nos ver aqui no perfil do Brasil Jurídico em outras oportunidades, tá bom? Para mim foi um enorme prazer. Beijo grande para vocês e até a próxima.